Bu- E aí, pessoal? Vamos para mais uma aulinha então. Gente, essa aula, esse assunto, eu vou dizer uma verdade para vocês. Eu não vi no meu ensino médio, tá? Eu fui ver depois, fui descobrir depois que ele existia. É um assunto muito, mas muito escondido, né? A gente quase não estuda. Só que é muito importante para a gente entender o que vai acontecer, né? E vocês já vão entender isso depois, né? Porque que fica um limbo, né? Um buraco negro no meio da história se a gente não estudar esse assunto, tá? E o teu professor de história provavelmente nem sequer vai mencionar isso para vocês. Por isso que eu tô aqui, para ajudar nós com os estudos. Vamos que vamos. Então, o Sacro Império Romano Germânico. Meu Deus, que nome grande, né? Não podia abreviar, né? O impériozinho ali romano. O segundo, versão 2, né? Império Germânico, então, ficava mais bonito. Então, esse império, Sacro Império Romano Germânico, ele se estendeu de 936 a 1806. Olha quanto tempo, né? Sobreviveu 3 períodos históricos, né? Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Olha só que loucura, né? Vamos estudar mais um pouquinho, então, como que se formou esse império. Vamos ver como que se formou. Após o Tratado de Verdun, aquilo que a gente viu na aula de Reino Franco, né, dos francos, Império Carolíngio, né, quando Luís morre e os seus filhos, né, eles vão dividir as terras entre si, né, o Carlos, o Lotário e o outro Luís, né, o filho, eles vão então dividir a terra entre si e eles vão então fazer a seguinte divisão. O Lotário ficaria com a França Central, o Luís com a Germânia e o Carlos com a França Ocidental. Tranquilo? O que que vai acontecer? Os germânios, eles vão dominar a França Ocidental, a França Central, desculpa, tá? Porque o Lotário acaba caindo e os germanos vão meio que pegar esse território que era do Lotário, tranquilo? Além disso, a França Ocidental, para a gente para não dizer que não falei das flores, né? A França Ocidental, né, vai então assumir a dinastia Capetingia e vai formar o Reino da França e posteriormente o país França que a gente conhece hoje, tá? Mas isso não é a questão da aula de hoje, o que a gente tem que focar é o Sacro Império Romano Germânico, que formou-se então da junção dos territórios de Lotário e dos territórios germânicos, tá? E aí a gente vai ter então isso que vocês estão vendo aqui, né? É quase que a mesma coisa. Esse aqui vai ser então o território do Sacro Império Romano Germânico, que ele vai abranger o que a gente conhece hoje como Alemanha e Itália, tá? Como que vai funcionar então? A Germânia ela estava um pouco enfraquecida e complicada por conta das invasões, tá? A gente tem invasões dos magiares, né, dos húngaros, e o que que vai acontecer? A dinastia carolíngia vai cair na Germânia. Então, agora, o que que vai acontecer? As pessoas mais importantes da Germânia vão assumir e vão tomar o poder político para si. Quem são essas pessoas? Os duques germânicos, certo? Então, em 911, os duques germânicos eles vão instaurar, né, a monarquia eletiva. O que é uma monarquia eletiva? Nós vamos votar quem vai ser o monarca, né? Então, em vez de ser uma linhagem real, né, a gente vai ter monarcas eleitos, né? Vai ser vitalício ainda assim, né, o cargo deles, mas eles vão ser eleitos. E aí a gente vai ter a eleição do grande Otto I, né? Ele era o duque da Saxônia e ele vai ter algumas características, né? Então, o Otto I, ele nunca foi um cara assim muito estudioso. Alguns diziam que ele era analfabeto, mas ele era muito bom, ó, de lábia. O cara sabia enrolar as pessoas bem, né? E aí o que que vai acontecer? O Otto ele vai conseguir organizar, né? Esse império, né? Que ainda não era o império. A gente vai chegar lá, mas ele vai conseguir organizar esse reino germano, tá? E ele vai então derrotar os magiares que estavam atacando pela direita, né? Aqui onde a gente conhece, por exemplo, a Boêmia, né? Ele vai anexar esse território da Boêmia e ele vai ganhar muito prestígio. O Papa, na época, era o nosso querido amigo João XII, tá? E o João XII, ele estava com medo, porque o João XII está sendo ameaçado por diversos povos, tá? Então ele está sendo ameaçado, por exemplo, pelos lombardos, ele está sendo ameaçado ao sul pelos islâmicos, então o João XII ele vai pedir ajuda para o Otto I, que está em expansão, está em
ele tá em uma fase de prestígio, tá? Esse reino germano, digamos assim. E aí o João XII ele vai chamar, ô Otto, vem cá, quero ter uma conversinha contigo, né? Aí ele preparou a coroa, preparou a imprensa, colocou a coroa no Otto, falou, tá aqui, abençoado seja, vai lá governar e vai me proteger. Então ele declarou que o Otto I seria então o rei do Sacro Império Romano Germânico. Meu Deus, que nome complicado, né? Por que sacro? Porque tem o apoio da Igreja Católica, né? Por que romano? Porque os territórios, né, os estados pontifícios que a gente está vendo aqui, né, eles abrangem principalmente a parte de Roma, né, que é onde fica o principal território do papado, certo? Por que germânico? Porque o Otto ele vem de uma linhagem germânica, certo? E a maior parte do território desse império é germana, certo? E é isso, Sacro Império Romano Germânico. Então agora o Otto I, ele é o imperador desse Sacro Império Romano Germânico, né? Ele é o cara, ele tá dominando a maior parte da Europa nesse momento, certo? E ele tá então retomando aqueles valores, né, de uma Europa unificada, universal e cristã, que era o que a Igreja Católica tanto queria, né? A Igreja Católica, claro, ela quer estabilidade, ela quer mais devotos e ela quer mais territórios, né? Para ela ficar mais rica, mais poderosa e ficar mais cheia de pessoas que dão legitimidade para ela, com certeza, né? Então a gente tem aqui a unificação da Europa cristã, ou pelo menos uma parte dela, né? O centro dela, pelo menos. Aqui a gente vai precisar de um conceito muito importante que eu fico muito indignado, cara, que eles usam uma palavra difícil e daí o cara que não tem alguém para ajudar, ele olha para essa palavra, ele assusta e vai embora, né? Investidura. Ah, parece o nome de um doce, rapadura, né? Que nome horrível, investidura, né? Meu Deus, parece um negócio esquisito, né? Investidura. O que que é uma investidura? É quando eu vou nomear alguém para fazer alguma coisa. Basicamente é isso, né? É nomeação. Por que que não usa o nome nomeação, né? Às vezes eu fico meio puto com esse material didático, mas enfim. Então, o que que seria investidura? É a nomeação de alguém para alguma coisa, de alguém para um cargo importante. Nesse caso, a gente vai falar das investiduras eclesiásticas, tá? O que que são as investiduras eclesiásticas? Quando eu vou pegar, né, os sacerdotes e eu vou transformá-los em bispos, cônegos, enfim, cargos importantes dentro, né, da hierarquia papal, né, dentro da hierarquia católica, tranquilo? E aí o que que vai acontecer? De quem que é o poder da investidura? É do rei, né, o rei do Sacro Império Romano Germânico, ou é do Papa? Ih, rapaz, o Otto I, ele diz que o poder da investidura é dele. Ele que tem que nomear os sacerdotes para transformar-se em bispos, cônegos, padres e assim por diante. Mas o Papa não gosta disso. O Papa acha que ele que tem que nomear, certo? Então o que que vai acontecer? O Otto I ele vai pegar esse poder para ele, né? Porque o Otto ele tá seguindo a tradição cesaropapista. Você lembra dessa palavra quando a gente estudou o Império Romano? O que que é o Cesaropapa, né? A gente viu isso também no Império Bizantino. O Cesaropapa é aquele que tem poder tanto espiritual quanto o poder, né, de governo, né? Então ele é até maior que o Papa, né? Então o Otto ele queria seguir as tradições cesaropapistas, né? Porque ele queria ter esse poder espiritual, porque ele estava se beneficiando disso. Porque ele poderia nomear pessoas próximas dele, né? Pessoas de influência, pessoas que ele quisesse algum favor para serem, né, os cônegos, bispos, padres. Então ele estava se aproveitando disso para ganhar bufunfa, dinheiro e terras e prestígio, né, em troca. E isso a gente vai chamar de simonia. O que que é simonia? É quando você compra alguma coisa. Então muitas pessoas compravam cargos políticos, né, na verdade não políticos, né, cargos espirituais com Otto. Então se eu sou, por exemplo, eu sou um grande arrendador de terras, eu tenho muitas terras, né, então eu vou lá pro Otto, ó, Otto, eu queria ser um bispo importante ali do Reino da Boêmia. Tu pode pá? E aí o Otto ia dizer pra mim, eu quero 5.000 acres de terra. E aí eu ia dizer pro Otto, tá de boa, pega aí e agora eu sou o bispo da Boêmia. Então o Otto, ele vendia os cargos eclesiásticos em troca de favores políticos. Isso a gente chama de simonia, certo? E aí o que que vai acontecer? A igreja não tá gostando disso, né? Porque agora o Otto, ele tá sendo simônico, né? Ele tá vendendo cargos importantes e ele quer ser maior do que o próprio Papa, né? Ele quer ser um César o Papa. Então a igreja não vai gostar disso, a igreja não vai querer se subordinar, certo?
o que que vai acontecer? A gente vai entrar então na querela das investiduras. Tu olha para isso, tu não faz ideia do que seria uma querela. Vou dizer para vocês o que que é uma querela. Querela é uma briga, é uma questão, é uma situação. Então, a situação das investiduras, a questão das investiduras, né? O que que vai acontecer? O Império e o Papado eles estão entrando em choque, né? Não tá dando certo, né? O Papa ele quer continuar com seus poderes eclesiásticos e o Imperador Otto ele quer roubar esses poderes do Papa, certo? Então, vai surgir dentro da Igreja Católica o movimento reformista da Ordem Religiosa de Cluny. O que que é isso? Eles vão dizer assim, ó, a gente tem que se organizar e a gente tem que parar com isso, a gente vai ter que fazer a influência, né? A gente vai ter que dizer para o povo que isso está errado e que nós que devemos ter a questão da investidura conosco e não o imperador tomar essa questão para si, certo? E aí, em 1074, né, Papa Gregório VII, né, que ele tinha muita repercussão dentro da Ordem de Cluny, ele vai bicar-se com o imperador Henrique IV. E a gente vai ter aqui um bafão. Meu Deus, agora começa a parte legal. O que que vai acontecer? O Gregório VII vai olhar assim para Henrique IV e vai dizer: Ô, meu querido, chega aqui. Tu nomeou aquele bicho lá, pô, aquele cara nem sabe falar latim, como é que ele vai como é que ele vai fazer a missa se ele nem sabe falar latim? Aí o Henrique IV falou, não tô nem aí, eu que mando aqui na parada. Aí o Gregório falou assim pra ele, ó, vamos fazer o seguinte então, eu te excomungo, agora tu não é mais um cristão, agora tu tá marcado pelo diabo, sai de reto, Satanás. E aí o Henrique IV ficou meio puto, né? E isso foi tudo por carta, né? Olha só que loucura, na época não tinha e-mail ainda. E aí o que que o Henrique IV fez? Ele peregrinou, peregrina Henrique IV, peregrina Henrique IV, sai lá da Lombardia para chegar em Roma. Aí chegou o Henrique IV lá em Roma, e aí ele foi falar com o Gregório VII, e aí o Gregório VII, ele meio que foi deposto, né? Porque apesar do Henrique IV ele se submeter ao Papa, ele também é imperador. E aí ele falou assim pros amiguinhos, olha só, o Gregório VII, ele tá com um problema no cérebro, né? Ele não é mais confiável, ele não vai mais ser o Papa. Então ele tirou o Gregório VII, né? Aí ele viaja de novo e daí o Papa que estava agora meio ferrado, ele volta para Roma, pega de novo a situação, mas depois ele é controlado pelo exército do imperador. Muita coisa, muita loucura, né? O Henrique foi excomungado, ele vai destituir o Papa volta para Roma, mas é uma loucura só, né? Mas no fim das contas, o imperador ele consegue manter, né, o seu poder de investiduras, né? No fim das contas, ainda o Henrique IV venceu a bagaça toda. E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter duas denominações, ó. Aparece nome, né, de Game of Thrones, isso daqui, os Guelfos e os Gibelinos, né? Então quem que são os Guelfos? Os Guelfos são a parcela da população que apoia o Papa. E os Gibelinos são a parcela da população que apoia o imperador, certo? No caso, o Henrique IV, né? E aí, o que que vai acontecer? É tipo torcida de futebol, né? Ah, tô torcendo pro Papa, não, tô torcendo pro imperador. E aí, essa situação vai se persistir, então, de 1074 até o século XII, gente. Então, só em 1122 é que eles vão se sentar para não, beleza, a gente tem que parar de brigar, né? Porque tá feia a coisa, né? A gente tá brigando por mais de 100 anos. Não, vamos arrumar isso daí, né? E aí a gente vai ter, então, a Concordata de Worms. O que que é a Concordata de Worms? É uma reunião, né, entre os principais líderes do Sacro Império Romano Germânico com os principais líderes da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana. Meu Deus, que nome gigante, pra que isso tudo? E aí eles vão se sentar, né, pra fazer as pazes, tomar um chazinho, dar um abraço. Vem cá, meu querido, eu nem quero brigar contigo, meu problema não é contigo, né? Só quero manter meu poder. Aí o outro vai, de boa, vem cá, dá um abraço, Dengo. E aí eles vão fazer as pazes, né? E eles vão entrar num acordo que era a coisa mais simples do mundo. Por que não pensaram nisso desde o início? O Papa faz a investidura espiritual, o imperador faz a investidura temporal. Não é simples, né? O imperador faz a investidura, né, na situação aqui, é como se fosse uma nomeação de um deputado, só que o deputado da Idade Média seria um cônego, né? E o Papa faz a investidura espiritual, né, dizendo, tá abençoado, meu querido, vai, pode fazer tuas missas. Basicamente é isso. E, enfim, essa foi a situação mais importante do Sacro Império Romano Germânico, tá? O Sacro Império Romano Germânico, né, ele foi marcado por todo esse conflito interno da querela das investiduras e ele durou muito tempo, né? Então ele vai de 908 até 936, desculpa, até 1806. Então vocês estão vendo aqui no GIF, né?
a expansão, né, e toda a história dos territórios desse império. Então ele foi expandindo, ó, 1034, 1181 já retraiu um pouco ao norte, tá retraindo aqui no sul, olha só, 1548 tá diminuindo, vai chegar um momento que só vai ficar os povos germânicos mesmo, né, sob a tutela do Sacro Império Romano Germânico, e aí a gente vai ter em 1806 o declínio desse império, né? Nesse século XIX, a gente vai ter a unificação da Itália e da Alemanha. E aí, se tu não entende a aula de Sacro Império Romano Germânico, tu não sabia que existia isso, tu não faz ideia de onde surgiu Itália e Alemanha. E eu fico por aqui, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham aprendido bastante. É nóis, vejo vocês numa próxima aula! Uhul!